Mangá de Jujutsu Kaisen, capítulo número 237, A Batalha na Terra Assombrada de Shinjuku, parte 14. A luta contra o mais forte. Kashimo, Deus do Trovão, entra no ringue. Esse é o capítulo dessa semana de Jujutsu. Sem muitas enrolações, vamos para análise, pois tem muita coisa para ser comentado nesse capítulo. Assim como o último, que inclusive eu trouxe review no canal, caso não tenha assistido e gostado desse vídeo, sugiro que confira a descrição do vídeo, onde estarei deixando o link para que veja. Esse capítulo trouxe um acontecimento que virou a comunidade de Jutsu do avesso outra vez. Acontecimento esse que provavelmente significa a morte de outro personagem muito querido pela comunidade. O capítulo começa com Kashimo saltando da plateia em direção ao campo de batalha para enfrentar o seu tão almejado oponente Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições. Oponente esse que, devido ao título do capítulo, e também devido aos acontecimentos do último, foi condecorado como o mais forte. Antes mesmo de tocar o chão, Kashimo olha para o alto, nota a presença de um grande bloco de gelo flutuando sobre o campo de batalha. A 203 metros de altura acima do solo, surge a estrela de gelo, Uraumi. Ao mesmo tempo, a própria é surpreendida por um homem que salta em direção ao seu bloco de gelo, sendo ele ninguém mais ninguém menos que o homem que vive remexendo, Kinji Hakari. Brincadeiras à parte, Hakari chega exclamando que ambos tinham um pacto. Sendo assim, ele não poderia permitir que Uraumi agisse. Uraumi responde dizendo que não conseguia entender nada disso e utiliza da sua técnica de formação de gelo. Mas antes mesmo que ela pudesse utilizar a sua técnica, Hakari ativa sua expansão de domínio, onde ambos são envolvidos pela barreira da expansão de domínio. No entanto, o imenso bloco de gelo criado por Uraumi continua se dirigindo ao chão do campo de batalha, onde é possível observar, enquanto o mesmo se desfaz em pleno ar, um estranho objeto aparecendo em meio àquela imensidão de gelo, que vai parar diretamente na mão do Rei das Maldições Ryomen Sukuna, mesmo em meio a toda aquela chuva congelante. Kashimo então nota que a verdadeira finalidade daquele imenso bloco de gelo era para que aquele estranho objeto fosse entregue a Sukuna. Logo na próxima página, nos é revelado que aquele estranho objeto se tratava do presente de despedida da Yorozu, que havia sido criado pela mesma em troca de sua própria vida, utilizando de um pacto de troca, sendo ela a ferramenta amaldiçoada desmantelar do Deus da Guerra, que em seguida é enaltecida pelo próprio narrador, que afirma que o seu efeito é verdadeiramente extraordinário. Na página seguinte, Sukuna desfere um poderoso ataque elétrico contra Hajime, enquanto exclama que estava se sentindo nostálgico, provavelmente devido ao fato de estar utilizando novamente uma das suas tão poderosas ferramentas amaldiçoadas que utilizava enquanto ainda estava vivo. Na página seguinte, Hajime está agachado, apoiado em seu bastão, porém sem aparentes danos graves, o que surpreende até o próprio Sukuna. Mas logo abaixo, temos a explicação do próprio narrador sobre o acontecido, dizendo que devido à própria natureza da energia amaldiçoada do Kashimo, ele era bastante resistente a ataques elétricos. Dando continuidade, Hajime chama por Sukuna e faz uma pergunta para o mesmo. Você se tornou o mais forte? Ou você já era o mais forte desde que nasceu? Vale comentar que eu gostei do paralelo que foi feito aqui pelo GG, onde obviamente essa pergunta do Kashimo faz referência à pergunta que Suguru Geto fez para Satoru Gojo durante o arco do passado de Gojo, onde pergunta se ele era Satoru Gojo porque era o mais forte, ou se era o mais forte porque era Satoru Gojo. Porém, diferente de Gojo que fica sem reação, muito devido ao todo o contexto do seu melhor amigo ter se convertido em um mestre de maldições, Sukuna responde na mesma hora, dizendo que no mínimo ele provavelmente era uma criança abominável, onde uma nota da tradução do mangá diz que essa frase tem um sentido ambíguo, onde pode tanto significar que Sukuna foi fruto de uma gravidez indesejada, quanto que era uma criança amaldiçoada desde seu nascimento. Conhecendo o personagem que é o Sukuna, provavelmente a segunda opção é a correta. Ou as duas ao mesmo tempo, vai saber. Voltando ao capítulo, Kashimo continua sua indagação, dizendo que, sem conhecer a fraqueza, como era possível se relacionar com os outros? Como era possível amar e cuidar dos fracos? E diz que para ele isso não foi possível, e que os demais humanos eram todos meros torrões de terra perto dele. E exclama, me responda Sukuna, a força é essa solidão? Será que essa busca incessante pela demonstração de poder, sem limites, é um castigo imposto aos homens absolutamente fortes? Porém, Sukuna apenas responde que ele era bastante extravagante, e que era muito parecido com Satoru Gojo, ao dizer que ambos eram gananciosos, e diz que iriam ensinar, e logo o chama para a batalha. Hajime dispara em direção ao Sukuna, e tenta acertar um golpe nele com seu bastão. Porém, o Rei das Maldições o defende,
com sua poderosíssima ferramenta amaldiçoada. Sukuna recua, e Hajime finalmente libera sua técnica inata, Criptídeo Âmbar. Sem dar tempo de reação a Sukuna, Hajime acerta um poderoso soco em seu rosto, que força Sukuna novamente a se afastar, mas é inútil. Dessa vez, o Rei das Maldições é atingido por um estrondoso ataque sônico, o que o faz até mesmo elogiar, mesmo com seu jeito debochado, aquele ataque de Hajime. Em seguida, o narrador nos explica como funciona a técnica inata de Hajime, dizendo que ela permite que Kashimo converta todos os tipos de fenômenos da sua energia amaldiçoada, e também permite que ele altere o próprio corpo para que ele manifeste todas aquelas alterações. Mais uma vez, Hajime avança com outro ataque em direção a Sukuna, que dessa vez por pouco consegue desviar. Porém, um segundo ataque novamente acerta o rosto do Rei das Maldições, que é violentamente jogado contra o chão. Em seguida, o narrador continua a nos explicar as melhorias que foram feitas por Hajime no seu próprio corpo, listando entre elas uma melhoria na agilidade devido à ativação dos sinais elétricos do cérebro, ondas sonoras, sintonizadas e otimizadas na frequência natural do material, ondas eletromagnéticas que vaporizam o que é exposto a ela, e que devido a todas aquelas modificações feitas por Kashimo no seu próprio corpo, ele já havia transcendido o reino humano, e que no final da ativação da sua técnica, o corpo do próprio colapsará. Enquanto isso não acontece, Hajime não perde tempo, e lança o seu poderoso raio de acerto garantido em Sukuna, porém, que é defendido no último segundo. Porém, não com uma técnica ou com um método que já havia sido mostrada previamente, onde nos é explicado que além do uso da energia reversa, Sukuna tinha apenas um único método para reconstruir o seu corpo, uma técnica que estava sendo interrompida de propósito por ele, onde na última página desse capítulo, finalmente vemos o acontecimento que foi responsável por gerar todo esse alvoroço na comunidade desde o lançamento do capítulo. Sukuna finalmente ativa a técnica, retomada da transformação através da reencarnação, manifestação da verdadeira forma, onde finalmente podemos vislumbrar Sukuna, o Rei das Maldições, em seu corpo original. E o capítulo se encerra com essa dramática revelação e também com a boa notícia de que semana que vem teremos sim novo capítulo de Jujutsu, que com certeza irei fazer review e vou trazer aqui no canal. Seguinte, rapaziada, esse capítulo foi um daqueles que dá início às coisas que vão se desenrolar daqui a um tempo. A primeira e maior, lógico, a luta do Sukuna com Hajime, que se fosse pra eu dar um chute, eu diria que com certeza não vai ser tão longa quanto a do Gojo e do Sukuna, mas que ainda tem algo a ser mostrado. Eu sei que o GG Akutami é pilantra e usa e abusa do fato de ser ele quem escreve o roteiro do mangá, mas eu não acho que o Sukuna vai dar insta-kill no Hajime, por exemplo, só porque ele acabou de voltar pro corpo original e tal. Eu acho que ainda vai ter um pouco de luta, o Hajime deve ter como se superar ainda mais com a sua técnica que modifica o próprio corpo. Não acho que ele vai dar trabalho pro Sukuna igual o Gojo deu, mas vai ser uma boa luta, não vai ser um stomp. Pelo menos enquanto a técnica do Hajime estiver ativa e o corpo dele aguentar. Segunda coisa que ficou em aberto nesse capítulo, a luta do Hakari com a Uraumi, que eu também tô bem curioso pra acompanhar como que vai ser. Mas que o Hakari já chegou usando a marca registrada dele, que é a expansão de domínio. Só espero que o GG Akutami não resolva finalizar essa luta em off também, né, e dizer tipo, o Hakari tirou um jackpot e derrotou a Uraumi. Bom, mas comentando sobre o assunto principal do capítulo, que óbvio é o Sukuna ter voltado pro corpo original, eu acredito que pelo menos por longos capítulos o Megumi tá morto. Foi de lateral esquerdo do Vasco. Porque já passou um bom tempo desde que o Sukuna roubou o corpo dele, e ele adquiriu os dedos ainda depois. Aí teve aquele banho especial lá pra poder suprimir a alma do Megumi também. E mesmo que ainda tivesse um resquício da alma do Megumi dentro do próprio corpo, ele assistiu com os próprios olhos o corpo dele matar o seu professor e praticamente o pai adotivo Satoru Gojo. Eu acho que o moleque não tá muito afim de voltar, não. Ainda mais agora que o Sukuna literalmente transformou o corpo dele. Outra coisa é que... cadê o Satoru? Teve todo aquele acontecimento impactante do último capítulo, milhões de teorias, e no capítulo dessa semana, nada. Cadê? Tipo, não tem explicação nenhuma do que aconteceu ainda. Eu ainda acredito que o mais provável é que ele tenha morrido de fato, mas pô, cadê o pessoal indo lá no corpo dele? Ou... espero que no próximo capítulo tenha um destaque pra essa parte. Que pô, não pode ficar em aberto desse jeito. A luta do Hajime e do Sukuna tá legal, mas pô, tem que fechar o arco anterior melhor primeiro, né? Porra, GG. Enfim, o vídeo de hoje é esse. Eu sei que eu não postei a tempo de quando o volume foi lançado e tal, mas eu tava em semana de prova da faculdade, então tava bem tenso de ter tempo livre pra gravar e editar e tal. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei melhorar meu estilo de narração e a forma com que eu conduzi o vídeo. O canal ainda tá bem no início, eu não encontrei o meu estilo, então tentei relevar. E eu vou buscar sempre trazer um conteúdo melhor pra vocês. E é aquilo, se você gostou do meu conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal pra poder acompanhar os próximos lançamentos. Semana que vem eu vou estar cobrindo o review do próximo capítulo de Jujutsu. Então se quiser acompanhar, já deixa sua inscrição e ativa o sininho também para poder ser notificado quando o vídeo for lançado.
Deixa seu like também, se possível, ajuda bastante no engajamento do vídeo. E se tiver aquele amigo fã de Jujutsu que curte um review, manda esse vídeo pra ele, pô. É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima semana. Falou!